Igreja em Belo Horizonte. Oi, Vitor, tudo bem? Amém, André. Amém, ótimo. Estou te ouvindo bem, já chamei o Paulo. Tá bem? E aqui já vamos colocar o irmão Pedro Dong. Já dá uma ajuste na câmera, tudo certinho. Ó, Paulo, a Igreja em BH, vamos chamá-lo. Paulo veio, opa, coisa boa. E já vamos chamar o irmão Pedro, para nossa conversa também. Deixa eu ver se eu estou chamando a igreja, o login certo aqui do irmão do Paulo. Oi, irmão Pedro, tudo bem? Oi. A câmera está invertida. Amém, Então, Pedro. vocês estão ouvindo bem a minha voz? Super, Então tá bom. super bem. Então tá bom. Vou só incluir o Paulo aqui, irmão Pedro. Boa noite. Boa noite. Convite enviado para a igreja em BH, Paulo. Convite enviado para você. Ótimo. Mais um. Entrou. Essa vai ser uma live com nós quatro ao mesmo tempo, Pedro. Ótimo. Participar. Amém. Que bom ter você, Paulo. Que bom ter você, Vitor. Amém. Amém. Bom, Pedro. Amém. Jesus é o Senhor. Amém, Vitor. Amém. Amém, Paulo. Paulo e Vitor, vocês querem falar um pouquinho sobre as impressões desses últimos dias? Lá, É isso aí. Paulo. Vitor, vamos pela ordem anti-alfabética. Amém. Aleluia. Irmão Pedro, muita alegria. Nós estamos vivendo aqui na igreja, atual, né? A gente que está perto da obra, né? Perto dos comportores, praticando também a comportagem, praticando a imersão, se envolvendo com os capitães, com casa de adolescentes. É uma salvação para a nossa vida, né? Para a nossa família. E é uma alegria também. Está muito alegre, em especial em São Paulo, né? No PAC, é o ritmo intenso todos os dias, de imersão na palavra, de prática da palavra, mas também, desde o ano passado, a casa de adolescentes funcionando 100%, né? Os finais de semana, a gente fazendo visitas ao longo da semana, e agora, tropa alinhada, né, André? Temos também capitães que se apresentaram muito firmes, com muita alegria. E é o que a gente desfrutou ontem falando da festa, né? Desde o início. Pai e o filho, eles estão em festa, estão em prazer, em alegria, em felicidade. É isso que a gente tem desfrutado. Seguindo de perto a palavra profética, o Senhor vem confirmando. E é a pura festa. Muita alegria. Amém. Amém. De fato, irmão Pedro, nós vivemos em um tempo de festa, como nós temos ouvido, né? Nesses dias. Nosso Deus é um Deus de festa. E esse é o que a gente vive hoje. Porque nós cremos que hoje Deus tem o que colher, né? E colhe essa realidade espiritual que todas as igrejas desfrutam hoje, né? Por acompanhar de perto e desfrutar a palavra profética. Então, nós temos acompanhado, né, muitos sinais, são inúmeros testemunhos, né, irmão Pedro? Mostrando que, de fato, essa palavra tem feito a obra no nosso meio. Por isso, né, não nos resta outro sentimento, né, outra atitude do que estar alegres pelo que o Senhor tem feito no nosso meio. Sim, o que eu tenho recebido, né, das notícias dos irmãos, das igrejas, realmente os irmãos são muito alegres, a vida da igreja realmente o Senhor alçou para outro nível, né, no ritmo do céu, e de fato essas festas que são apresentadas, né, para nós na penúltima mensagem, não são meramente figuras doutrinárias, né, mas de fato Deus quer, né, uma vida de festa, porque desde a eternidade ele já estava, né, em festa, e então ele quer que a igreja, né, esteja estejando com ele.
Parece que tem um microfone aberto aí, não sei qual que é. Eu não estou ouvindo. Alguém está ouvindo? Não está. Então, Eu ouço um eco, sim, da voz. Chiquinho, se você puder fazer sem fone, porque a gente está vendo que às vezes o Bluetooth está com probleminha, se você puder tentar usar aí talvez funcione. No áudio ao vivo, né? Áudio sem fone. Me ouvindo? Sim. Amém. Melhorou, irmão Pedro? Deixa eu ver. Bom, vamos continuar. Muito bom. Então, vamos já entrar, né, para a gente ir conversando. Eu vendo essas festas judaicas, né, que foram apresentadas, né, não haveria a realidade das festas se o Senhor Jesus não tivesse vindo à Terra, toda a obra que precisava ser realizada, né? A sua encarnação, o seu viver humano, a sua morte na cruz redentora e também, né, a sua morte em ressurreição, voltar em forma do Espírito. E sem isso não haveria, não faria nenhum sentido, né, essas 7 festas dos judeus. E é muito interessante que Satanás, sabendo disso, ele, né, desde o nosso Senhor Jesus começou o seu ministério, né, vem enfrentando uma oposição muito pesada por parte dos líderes judeus, perseguindo e até matando em nome da lei, né, por ele ter violado o sábado, por ter curado um paralítico. Quer dizer, então, e o nosso Senhor Jesus, ele tentando mostrar que ele era o enviado de Deus que veio da parte do Pai, né? E eu estou preparando outro esboço já das próximas mensagens na Conferência Internacional. E o Senhor, ele vem mostrando que ele não fala nada por si mesmo, né? Da forma como ele ouve do Pai, é que ele fala, né, as palavras. Ele não faz as suas próprias obras, ele, né, não busca a sua própria glória. Quer dizer, é muito interessante o Senhor Jesus mostrando a pureza dele, né, como um canal humano, um modelo para nós. No entanto, né, era tão difícil fazer os judeus aceitarem que de fato era o Cristo, era o Messias, era o profeta, o enviado de Deus, e, portanto, não conseguiam crer, né? Naquela história de João, capítulo 6, no fim, né, apenas 12 discípulos sobraram, né? O Senhor perguntou, né, porque os líderes judeus, né, se tornaram opositores dele, querendo matá-lo, e depois o povo judeu esperava ver o Messias que lhes desse de comer, né, fisicamente, né, e também o abandonaram, e depois os seus muitos discípulos viram os sinais que ele fez, tanto na Judéia como na Galiléia, e que estavam seguindo a ele, mas acharam duro o seu discurso, se escandalizaram da sua palavra, não conseguiram crer na sua palavra, e no fim o Senhor se volta para os 12. Vocês também querem, né, me abandonar? Se vocês querem se retirar, podem se retirar. Quer dizer, o Senhor, né, o que eu quero mostrar para quem está nos ouvindo, o Senhor, ele não pauta, né, o seu trabalho, o seu falar, por popularidade. Pode até todo mundo deixá-lo, mas ele tem que ser fiel ao Senhor. Mas graças a Deus que Pedro falou, não, para quem iremos se tu tens as palavras da vida eterna, né? Então, finalmente sobraram, né, os 12, que na verdade são 11, né, porque o próprio capítulo 6 mostra que Judas haveria de traí-lo, né? Então, só sobraram 11. Então, eu quero dizer para quem nos acompanha, sabe, a gente não luta por popularidade.
A gente luta por ser fiel ao Senhor, porque é a palavra de Deus que vai fazer uma obra, né, divina e pura, não nada de mistura humana. Então, não nos preocupemos com o número, mas graças ao Senhor, né, e o Senhor tem cada vez mais honrado o seu trabalho, sua palavra, mesmo, né, agora, eu creio que agora, por ser o tempo final, não tem mais tempo para a gente perder, né, de repente perder todo mundo e recomeçar, né, o trabalho de novo. Não, o Senhor, graças a Deus, hoje, ele já conseguiu uma boa base, né? Então, assim, depois de 2023, do começo de 2024, sofrendo, né, fortes ataques, mas graças a Deus, a conferência Geração Santa de Adolescentes e a Conferência Geração Final, né, tem sido, o número não diminuiu, né, pelo contrário, dos adolescentes até aumentou, né, e agora, nessa próxima conferência internacional, nós já estamos chegando a um recorde de número de pessoas inscritas pós-pandemia, né? Pós-pandemia, estamos chegando já ao número recorde, já deve chegar a 5 mil, ou passando de 5 mil. É um recorde depois pós-pandemia. Então, graças a Deus, né, embora a gente não paute por número de pessoas, né, a gente pauta pela pureza da palavra, fidelidade à palavra do Senhor, mas o Senhor está honrando a igreja de Filadélfia, porque é um grupo muito bom hoje, de pessoas que têm essa clareza, né, de que é a palavra que realmente está fazendo a obra do Senhor. E eu vou já, né, antecipando um pouquinho, né, eu entrei no capítulo 10 de João hoje, né, e no fim, no capítulo 9, né, os judeus tiveram muita dificuldade de aceitar Jesus ter curado cego de nascença, né? Que ficaram discutindo o tempo todo, né, que com o cego de nascença, que quem o curou era um pecador, que Jesus era um pecador porque Jesus havia violado o sábado, feito isso no sábado. Olha só como o conceito religioso cega as pessoas. E no capítulo 10, quando curou os cegos de nascença, na verdade, mostra que o Senhor quer curar os cegos, né, os que foram cegados pela própria religião, né, e pela própria condução pela árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, esse cego que foi curado foi expulso pelo fariseu, ele foi expulso. E logo no capítulo 10, o Senhor fala, né, que, na verdade, esse que foi expulso foi aceito, né, e entrou pela porta, né, e que ele se tornou uma ovelha que reconhece a voz do pastor. Então, o que eu quero dizer é que não importa, pode ser que tem muitos ainda, né, ainda são cegados pela religião, cegados pela ambição, cegados por outros interesses, né, mas o Senhor reservou para ele, né, as suas ovelhas. As ovelhas do Senhor reconhecem a voz do Senhor e o seguem, sabe? O seguem. Ali fala assim, capítulo 10, seguem. Diz, seguir a voz do Senhor é seguir a palavra do Senhor, é seguir a obra, né, que é feita pela palavra do Senhor. Então, graças a Deus, essa é a pureza hoje da igreja em Filadélfia, né? Nós, graças ao Senhor, nós somos essas ovelhas. Podemos ser a minoria dentro da cristandade, mas, graças a Deus, o Senhor, né, vai cuidar de nós até o fim, até o final. Porque são esses que o Pai entregou para o Filho vai guardar esses até o final, né? Então, são as ovelhas que ele chamou agora para experimentar um novo pasto, né? Ele tirou do aprisco, né, os judeus que creram no Senhor Jesus e colocou, né, na igreja, entrando pela porta. Interessante que ele fala
entrará e sairá e achará pastagem. Sim. Quer dizer, né, antes, dentro do aprisco da lei, né, os judeus, dentro da tutela da lei, né, não tinha esse frescor, né, da pastagem. Mas, graças a Deus, na igreja, né, nós temos o frescor da palavra profética. Né? A palavra, ela se renova a cada semana, a cada dia, um maná novo, né? Com luz nova, com uma comida nova. Por isso que os irmãos estão alegres, porque não estão comendo fino, né? Enlatado, né? Mas estão comendo pastagem fresca todos os dias. Não é isso? Não, Pedro, você falando agora, e é a primeira vez que a gente está recebendo essa palavra, né, Vitor e Paulo? Quando você falou da pastagem ser fresca a cada dia, ela cresce todo dia, né, irmão Pedro? A palavra profética, ela não para. A graminha, vou chamar de ignorância, ela cresce todo dia. Se a ovelha comeu num dia e ela volta, aquela grama já cresceu. A palavra profética, ela é viva, né? Então, ela traz um suprimento diário. Não é que a gente, né, não é uma questão de inventar todo dia, mas a novidade dela, o suprimento, a força. Eu estou começando a ficar maravilhado. Vitor e Paulo, o que vocês acham? Vou parar. Estamos tendo um como chamam? Spoiler. O spoiler da conferência. Spoiler. O que vocês acham, Vitor e Paulo? Essa questão das ovelhas, né, que reconhecem a voz do pastor, é uma sensação, né, falando assim, da parte da ovelha, que ouve a voz e reconhece e obedece. Isso gera um frescor tão maravilhoso e indizível no nosso coração, né? É como aqueles discípulos ali que estavam no caminho de Emaús, enquanto o Senhor falava, o coração ardia. De fato, né? Esse pasto verdejante, ele gera em nós uma alegria muito grande, né? Em receber algo que Deus está nos dando de uma maneira muito fresca e nova. Amém. E um outro aspecto que vem do irmão Pedro falou, né? Entrará e sairá e achará pastagem, né? Uma segurança. É o que nós temos hoje debaixo do guardar do Senhor, né? Quando nós estamos perto da palavra, praticando a palavra, isso traz para nós segurança, né? O encabeçamento do Senhor através da palavra profética, o governo do Senhor na igreja, ele traz segurança, né? E a ovelha, ela vê isso no pastor. Ela se sente segura, ela se sente cuidada, né? Tanto é que depois fala do ladrão. Mas a ovelha, ela está guardada, né? O pastor protege ela do ladrão, né? O pastor protege ela dos lobos, dos animais selvagens. Então, essa figura da ovelha é tudo a ver com a gente. Ó Senhor Jesus. Muito bom. Eu não quero fazer mais spoiler, porque se você me provocar, eu vou acabar falando mais, né? Mas assim, eu queria voltar ao assunto da mensagem, né? 27. Eu acho que há vários pontos dignos de nós, né? Ruminarmos, falarmos mais, comentarmos mais sobre isso. Um dos pontos, eu acho, é de que ali as 7 festas e a festa dos tabernáculos, que está em João capítulo 7, no último dia, o grande dia da festa, versículo 37, exatamente o último dia da festa dos tabernáculos. E a festa dos tabernáculos representa a festa da colheita final, quer dizer, de tudo que, né, o Senhor, né, começou a fazer no início do ano e, né, morrendo por nós como cordeiro pascal para nos redimir e nos dar uma possibilidade de viver uma vida sem pecado, sem fermento, sem a maldade, sem a malícia, né? Mas da asmo de sinceridade, da pureza, que no dia, né, e na festa das primícias, Cristo então é apresentado ao Pai, né, na ressurreição, e na festa dos Pentecostes, a igreja finalmente gerada. Então, é mais um ano.
a igreja então começa a entrar em ação, né? Entrar em ação, e depois tem duas festas, são mais específicas para os judeus, né? E finalmente termina em a festa dos tabernáculos, que é a colheita final, e que representa a manifestação do reino dos céus, milênio. O milênio são os últimos 1000 anos do tempo, né? Do tempo. Então, é o final dos tempos. Nós estamos já no final, antes de entrar no milênio, e a Igreja de Filadélfia precisa executar, né, aquilo que o Senhor deu para nós executarmos. Por isso que nós estamos lutando, não temos tempo a perder, agenda positiva, apesar dos ataques, nós ainda temos que pensar na edificação da casa de Deus, temos que pensar, lutar pelo reino de Deus, sair às ruas, pregar o evangelho do reino, etc, etc, tal. Bom, então, eu queria voltar a comentar com vocês, eu acho muito importante que Efésios 1, né, versículos 9 e 10, ali fala da vontade de Deus e que a execução da vontade de Deus está relacionada à dispensação do final dos tempos, né? Então, o tempo, desde que Deus começou a criar, começou o tempo, a contagem do tempo, né? Na verdade, o homem foi criado, né, muito tempo depois, né? A criação do tempo, né? A criação, quando começou a contagem do tempo, né, já começou há muito tempo. Então, quando o homem, né, foi criado, então nós temos as dispensações que estão relacionadas a nós, a raça humana. E nessas dispensações, nós também já estamos na dispensação da igreja. E a dispensação da igreja tem que terminar de fazer a vontade de Deus e encabeçar Cristo, né, sobre a igreja. E depois de 2000 anos, nós ainda não vimos isso, né, realizado. Então, o nosso trabalho é para isso. Por isso, né, como é que fala? Nosso coração não é por uma obra própria nossa, nosso coração não é por uma ambição de, né, ter popularidade, ser reconhecido, né? Não, nosso coração é ser um com Deus, executar sua vontade. Nós queremos ser úteis, né? Nós somos, quem somos nós? Nós somos, né, tivemos misericórdia, ainda o Senhor nos tem escolhido para poder, né, fazer parte e cooperar com o Senhor. Então, nosso coração é limpo, é puro, né? É para a execução da vontade do Senhor. E nós já estamos no final, né, do sexto dia, vamos dizer assim, né? No sexto dia. Nós vamos entrar no último milênio, tá? Então, precisamos encabeçar Cristo, né, primeiramente sobre a igreja, para que depois, através da igreja, com a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas, venha, né, venha Cristo encabeçar sobre todas as coisas. Então, eu queria culminar um pouquinho mais com vocês que para que isso possa acontecer, né, a maneira ainda, mesmo nós, né, de pouco tempo atrás, a vida da igreja, o nosso conceito ainda de nós precisamos de muito ensinamento bíblico, né? Ensinamento bíblico no sentido de que Cristo precisa realmente ser cabeça na minha vida, na sua vida, no nosso casamento, sobre nossos filhos, na nossa família, na igreja, no nosso serviço, quer dizer, né, encabeçar. Mas nós percebemos que a maneira de Deus não é exatamente essa, porque somente pelo ensinamento nós ainda não conseguimos ter essa realidade, né? Então, eu achei muito interessante que o conceito no livro de Efésios, para Cristo poder encabeçar, o livro de Efésios, para mim, é o único que traz, com tantos detalhes, esse conceito de encher, de Cristo encher, né? Todas as coisas, encher a igreja, encher, né? Então, começando em
Efésios 3, né? Por isso que eu comecei com Efésios 3, né? Que fala, versículo 16, para que segundo a riqueza da sua glória, nos conceda que sejais fortalecidos com poder diante do seu espírito no homem interior. Quer dizer, para Cristo poder nos encher e esse enchimento fazer, primeiramente nós precisamos aprender a viver no homem interior. O que é viver no homem interior? Não mais no homem natural, não é mais na carne. O que é viver no homem interior? É entender que quem é o centro no nosso ser é o Espírito no nosso espírito. Quer dizer, quando nós cremos no Senhor Jesus, nascemos no Espírito, Cristo então entrou no nosso espírito, ele passa a habitar no nosso espírito, né? Esse espírito, então, quando esse espírito comanda a nossa alma, e através da alma comanda o corpo, então esse é o homem interior. Deus precisa que o espírito venha, né, fortalecer no homem interior nosso. Aí, mas é para quê? Né? Qual é a finalidade de fortalecer, ensinar-nos a viver no homem interior? Assim habite Cristo no vosso coração pela fé. Quer dizer, então, é uma questão de Cristo habitar em nós, né? Não é uma questão de mero ensinamento doutrinário. Cristo precisa fazer morada, não mais somente no espírito humano, mas também no coração, quer dizer, começar a entrar na nossa mente, emoção e vontade, né? E isso tudo é pela fé, tá? Estando vós arraigados e alicerçados em amor, porque Deus começa, então, esse enchimento começa a fazer um trabalho. Esse trabalho, é importante enfatizar que esse trabalho tem que ter por base o amor de Deus. Porque a obra de Deus, né, sem o amor de Deus, não se efetiva nada. Porque o amor de Deus é que dá liga. O amor de Deus é que nos une. O amor de Deus é que vincula. O amor de Deus é que faz acontecer uma edificação. Senão nós ficaríamos indivíduos soltos, né? Então, o amor de Deus tem que ser a base do trabalho, enquanto Cristo enche, não está só no meu espírito, começa a encher a minha alma, esse encher de Cristo traz o amor de Deus, já prepara um alicerce, uma base do amor de Deus, e a fim de poderes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, né? Então, nós, somente dessa maneira, nós começamos a entender as reais dimensões do universo, reais dimensões de Cristo, reais dimensões da esfera espiritual, da esfera da eternidade. Porque nós estamos tão acostumados a ver o mundo visível. A nossa mente está muito limitada, muito apequenada, né? Pelas coisas visíveis. Então, graças a Deus, quando nós temos essa experiência do enchimento de Cristo, nós começamos a ampliar nossa visão, nós saímos do que é terreno, nós vamos para a dimensão celestial e enxergamos as coisas da dimensão espiritual. Aí você vê que já entra todos os santos, porque o amor de Deus já começa a nos ligar, já começa a nos conectar, começa a nos unir. Agora já tem um corpo, já tem uma coisa corpórea, né? E a fim de poder compreender com todos os santos qual é a largura, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento. Quer dizer, no final das contas, o amor de Cristo é o resultado final de todas as coisas espirituais, sabe? O amor é a própria perfeição, né? Todo o trabalho de Deus vai culminar no amor. E nós vamos conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, não é pela nossa mente lógica, né? E aí para quê? Somente assim nós vamos chegar na finalidade do encher, para que sejais enchidos até toda a plenitude de Deus.
Essa é a experiência de sermos enchidos por Cristo, né, habitando em nós de fato, fazendo realidade em nós. É assim que Cristo encabeça a igreja. Senão, o resto é tudo muito doutrinário, né? O Senhor quer fazer esse trabalho e nós aprendemos hoje que para Cristo poder nos encher é falando entre nós, é a imersão da palavra, né? É usar a palavra profética, aquilo que o Senhor está falando conosco, nós inculcarmos no coração essa palavra, falarmos entre nós, não é isso? Com grito de guerra, né, com imersão, né? Por isso que os irmãos estão alegres, porque está acontecendo essa realidade em nós e o amor de Deus está aumentando entre nós e a edificação imperceptivelmente está acontecendo entre nós e Cristo está enchendo-nos. E os adolescentes, os jovens, todos nós estamos ganhando mais realidade da palavra de Deus, não é isso? Amém. Nossa, Amém. Irmão Pedro, esse ponto, justamente hoje eu acordei pensando nele, né? Que a gente, desde a nossa vida da igreja, a gente sempre escutou esses versículos, né? E a gente entendia que essa parte era gerar, na verdade, era mais conhecimento, né? Muito ensinamento, a gente todo, né, especialmente a nossa geração, né, queria aprender e tal, mas virava conhecimento, certo? E às vezes, e aqui ele fala assim, todos os santos, mas no fundo, daquela maneira com que a gente seguia, não era todo mundo que conseguia compreender, né, irmão Pedro? Então aqueles que iam se destacando, eu estava pensando nisso, aí eles iam ser promovidos a dar uma mensagem, certo? Sim. Isso não é a edificação de encher o corpo de Cristo. Até eu estava pensando, um dos meus amigos, né, da igreja, ele tinha a gente chamava ele de um apelido mais carinhoso. Aí ele chegou para a gente e falou assim, não me chama mais desse apelido mais carinhoso, porque agora eu vou começar a dar mensagem. Olha que pareceu uma promoção, né? Então não é isso que a gente está vendo hoje, né? O encher-se da palavra, fortalecer do homem interior por essa palavra, pela imersão da palavra. Um adolescente está cheio, certo? Adulto está cheio, um idoso está cheio, uma criança está cheia, certo? Não tem aquele caminho né, de promoção e tal, de avançar, mas no fundo aquilo não produzia esse encher da plenitude de Deus. E a gente então não conseguia assumir a responsabilidade que a igreja tinha para Cristo encabeçar, porque nem estudando a gente não conseguia entender uma coisa dessa. Mas hoje, irmão Pedro, por essa maneira espiritual, que eu vou chamar profunda, né, Vitor? Hoje as coisas têm realidade. O que vocês acham? Amém. A gente vê a confirmação da imersão da palavra, né? É algo que, como o irmão Pedro falou, primeiro o Senhor ele quer encabeçar a igreja. Ele encabeçando a igreja, ele vai encabeçar todas as coisas. E a imersão para nós, para o nosso serviço, para exercer a nossa função no corpo, ela é fundamental, porque mostra o governo do Senhor sobre nós, individualmente. Aí sim, o amor de Deus vai estar em nós e vai gerar essa conexão que o irmão Pedro falou, né? A gente está conectado com os irmãos, mas também com aquelas pessoas que são novas, que estão sendo introduzidas na igreja, as pessoas que a gente contata na rua. Quando a gente está cheio da palavra, o que flui de nós é esse amor. O que flui de nós é o que Deus deseja fazer. Se a gente não está cheio da palavra, nós ainda colocamos a nossa mão. Eu tive essa experiência ontem na rua. Estava na colportagem, estava fazendo a colportagem, praticando, mas eu ainda estava colocando a minha mão. Eu senti isso. Eu falei assim, Senhor, eu preciso ter uma experiência real, eu preciso desfrutar da palavra, eu preciso entrar na palavra. E agora com o irmão Pedro falando, eu entendi o que eu precisava. Precisava realmente entrar nessa dimensão, né, do Senhor me encher. Eu estava praticando, fazendo, vou falar assim, o meu serviço. Mas eu estava fazendo o meu serviço da minha maneira. Quando o Senhor me encheu, quando eu toquei na realidade, aí foi uma explosão. Aí o Senhor pôde avançar, as pessoas foram alcançadas, muitas experiências ricas. Isso é o nosso serviço na igreja, né? A nossa função ela vai ser desempenhada sendo enchidos primeiro da palavra, sendo enchidos de Cristo. Aí o Senhor tem liberdade de nos usar para essa edificação, né? Para encabeçar todas as coisas.
Então é uma realidade, né? Não tem como discutir. Quem prova entra nessa dimensão. De fato, é uma realidade, né? A estrutura do cristianismo, 2000 anos, ela se ergueu em torno de ensinamento, né? E em torno da capacidade de quem ouve o ensinamento praticar. Mas nós vemos que, mesmo que tenha sido erguido um grande império, né, ao redor disso, em 2000 anos, né, a vontade do Senhor não foi feita, o Senhor não cumpriu. Mas, de fato, né, para esse último tempo, né, para essa virada de tempo, o Senhor nos deu essa revelação maravilhosa. Né? Que a obra de Deus é feita pela palavra de Deus. Eu não devo me basear na minha capacidade de praticar. Muitas vezes nós ainda, né, nos apoiamos nisso, na nossa capacidade de ouvir uma mensagem e de praticar e mesmo, né, de ensinar os irmãos. Mas não, né, nós devemos estar apoiados na palavra. Por isso que a igreja, né, desses dias vai trazer o Senhor de volta. Amém. Nosso Senhor Jesus. Então, o modelo, né, da igreja primitiva, mesmo em Atos capítulo 2, versículo 42, ali dizia, e perseveravam, né? Eu vou até ler na versão Restauração, e perseveravam no ensinamento e na comunhão dos apóstolos. Quer dizer, então, perseveravam no ensinamento, pode dar a entender, então nós vamos aprender também a ensinar os outros, né? Não que não seja a verdade, nós temos que aprender a ensinar mesmo os outros. Mas esse ensinar os outros, na verdade, é ter comunhão, né, dos apóstolos. Quer dizer, pegar essa mesma palavra que o Senhor falou através dos apóstolos e nós, então, transmitimos para outros para que possamos, né, fazer imersão, né, possamos inculcar essa palavra, falar entre nós, né, esse tipo de ensinar, inculcando no coração, esse sim é o verdadeiro ensinar, né, fazendo imersão, fazendo, né, e não dependendo muito da nossa capacidade de oratória, de eloquência, né, porque senão, imagine vocês, igrejas que tiverem alguns talentosos, oradores talentosos que emocionam multidões, essas igrejas vão se multiplicar. E aquelas igrejas que não têm esses, né, grandes oradores, então não tem a mínima condição de progredir, né? E eu vou dizer para você, mesmo que o número de pessoas cresce somente pela eloquência, pela oratória, não é seguro esse crescimento, né? Então, graças a Deus, dessa maneira de hoje, né, qualquer igreja pode pleitear a Deus o crescimento. Não precisa haver grandes pregadores eloquentes na nossa igreja para atrair multidões, né? O próprio ensinamento dos apóstolos, quando nós temos comunhão em cima deles, faz com que os nossos adolescentes, jovens e adultos, né, sejam inculcando a palavra no coração, cresçam, tenham realidade e cresçam no amor e a edificação, né? E isso acontece imediatamente, como é que fala? E acontece ao mesmo tempo em encher de Cristo, o encabeçamento de Cristo, né? E vou aproveitar e entrar um pouco no capítulo 4 também de Efésios. É um ponto que eu acho que nós exploramos muito pouco no passado, né? Esse capítulo 4, versículo 7 em diante, ali começa a falar da edificação propriamente dita. Mas para edificar, né, Deus precisa de edificadores. E onde Deus vai buscar os edificadores? Olha só que interessante. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz, né, parece que uma coisa não tem nada a ver com outra. Então,
poder, né, ter dons para edificação, ele fala, por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. E, ora, o que quer dizer que subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Quer dizer, o nosso Senhor Jesus, quando ele morreu na cruz, derramou seu sangue pelos nossos pecados, nos resgatar do império das trevas e fazer de nós um povo de Deus, né? Ele desceu até o Hades, ele desceu até as regiões inferiores da terra. E nós, toda a humanidade, depois da queda, o pecado entrou no mundo e pelo pecado a morte também entrou no mundo e a morte passou a todos os homens. Em outras palavras, a humanidade toda está na morte. A humanidade toda foi levada levada cativa para o cativeiro, quer dizer, para a morte, para o Hades. Então, isso teve que descer até as regiões inferiores da terra para poder resgatar esses, né? E levar lá para as alturas, né? E quando ele levou para as alturas, olha o versículo 10. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para, olha só, que finalidade? Para encher todas as coisas. Esse versículo estava escondido. Esse versículo estava oculto. Nós vemos tantas vezes, mas nós não tínhamos, né, realçado ele, né? Então, Cristo fez esse processo. Desceu as regiões inferiores da terra pela morte, pela cruz, e levou cativo o cativeiro, subiu às alturas, né? E ele então levou, né, o cativo e concedeu dons aos homens. Nessa hora, ele concedeu dons aos homens. E o objetivo dele ter subido acima, né, de todos os céus é para encher todas as coisas. Por isso que eu li também Efésios capítulo 1, né, versículo 19, fala da suprema grandeza do seu poder, e versículo 20 fala, o qual exerceu em Cristo, ressuscitando dentre os mortos, e fazendo sentar à sua direita nos lugares celestiais, né? Acima de todo principado e potestade, poder e domínio de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro, está lá em cima, acima de todo o poder, toda a autoridade. Aí, e pôs todas as coisas debaixo, Deus já pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, Deus então o deu à igreja. Então, esse que subiu, ganhou toda a autoridade, ele foi dado para a igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude, que enche todas as coisas. O objetivo, ele enche a igreja primeiro, e fazer da igreja a plenitude desse que enche todas as coisas, tá? Então, assim, está tudo interligado. Então, aí eu quero mostrar, né? Aí que no versículo 11 fala, e ele mesmo concedeu, capítulo 4, né? Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres. Quer dizer, ele concedeu alguns como dons para que esses possam aperfeiçoar os santos para executarem a obra do ministério para a edificação do corpo de Cristo. Quer dizer, então esse processo todo é para Deus mandar homens bons, e esses homens bons fazem aperfeiçoamento dos santos, e dessa maneira isso, né, de um lado, consegue encher todos os membros através do funcionamento de todos e do aperfeiçoamento desses homens dons, e assim ele enche todas as coisas, né? E eu quero chamar a atenção também no Efésios 2, eu não quero deixar passar fácil isso aí, Efésios 2, versículo 10, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras. Essa palavra somos feituras dele é que nós somos uma mão de obra especializada. Nós somos uma mão de obra especial para Deus,
criados em Cristo Jesus. Por que criados em Cristo Jesus? Porque criado na sua morte, ele desceu até as regiões inferiores da terra, e na sua ressurreição e na sua ascensão. Né? Então, nós somos criados, por isso que eu falei para os capitães, Deus precisa de homens hábeis. Esses homens hábeis foram preparados por Deus, né, na sua ida no Hades, na sua ida até o terceiro céu, né, ganhando toda a autoridade. Ele preparou, né, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Graças a Deus, hoje nós temos, né, irmãos, né, nós temos pessoas na igreja que Deus preparou, seja quando ele era criança, quando ele estava estudando, quando depois passou a trabalhar, ter experiências com o Senhor, experiências na igreja, experiências na profissão, experiências humanas. Quer dizer, tudo isso é a preparação do Senhor, mas só essas pessoas só serão úteis, não na sua habilidade natural, só depois que passam pela morte, viajam com Cristo na morte e ressurreição. Aí, quando concede do alto para baixo. Não é eu falar, eu sou muito habilidoso nisso, o Senhor vai precisar de mim para edificação. Não. Você precisa fazer essa viagem com Cristo. Aí nós somos esses dons que foram dados por Ele do céu. Entendeu? Quando não é dado por Ele no céu, é um talento natural que não serve. Né? É uma habilidade natural que não serve. Tá? Então, aí até que isso é para que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, medida da estatura da plenitude de Cristo. Plenitude, né? A estatura, quer dizer, nós precisamos chegar até o topo, até o ponto máximo da plenitude de Cristo, para nós podermos encher todas as coisas. Então, Deus hoje está fazendo esse trabalho. Eu quero chamar muita atenção nisso, porque isso não é um conceito né, corrente por aí, né? Nós precisamos ver que estamos revolucionando esse pensamento. Uau. Foi bastante coisa, né, menino? Nós estamos aqui tentando reconstruir, irmão Pedro, tudo isso. Muito, mas assim, é muito real, né, irmão Pedro? Na verdade, talvez a gente nem consegue entender tudo, mas a nossa experiência hoje nisso, né, irmão? A palavra profética nos levando a isso, a gente percebe que sem a morte e a ressurreição do Senhor não tem caminho para nós, né? Não é habilidade, não é um hábito criado, né? Na verdade isso gera uma humildade não, assim, um temor, né? Humildade de que essa obra vem porque Deus quer fazer isso através de homens bons. E talvez esses homens bons que você falou, irmão Pedro, que são pela capacidade, acham que Deus deveria usá-los, certo? Mas aqueles que não têm isso, que é aqueles que acham que Deus não deveria nos usar, né? Poderia escolher outras pessoas melhores, mas não depende disso. Mas olhar aonde isso termina dá uma esperança para a gente de continuar seguindo o que o Senhor está fazendo. Isso também é uma vacina, né, André e Vitor, contra o orgulho, porque talvez nós considerássemos que as nossas capacidades, né, não tinham de nós mesmos. Mas nós vemos agora que as habilidades, né, que o Senhor nos concedeu, elas vêm do alto. E eu me lembrei, né, de 2 Coríntios 3, que fala que nós não somos capazes de pensar, né, alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência, a nossa capacidade, ela vem de Deus. E para isso nós somos habilitados, né, para ser ministros de uma nova aliança. E glória a Deus. As nossas capacidades, elas vêm do alto e elas têm apenas um fim, em ressurreição, serem usadas para a edificação do igreja. Pedro, só
Só Cristo poderia ter feito isso. Ninguém de nós poderia ir até as regiões mais baixas e subir. Então, às vezes a gente teria um sentimento de, talvez, petulância, de achar que o que a gente decide, julga é muito bom. Mas quem de nós poderia ter feito essa obra para habilitar os edificadores? Não tem, é o Senhor. Realmente, essa palavra dessa semana traz isso, né? É muito impossível. Só Deus pode fazer, só Cristo poderia fazer esse caminho por nós. Pode falar, irmão Pedro. Não, pode falar. Isso é impressionante, André, também desfrutei muito disso, né? O que o Senhor fez para alcançar o homem e incluir o homem nessa obra, né? Nós vimos lá em Provérbios que desde o princípio havia festa entre pai e o filho e o homem, né? Mas nessa mensagem, agora com mais luz sobre esses versículos, né, vê o que o Senhor fez também para incluir o homem numa obra, para incluir o homem, para realizar a vontade de Deus. E assim, é o que você falou, eu olho para mim, né, pelo que eu já fiz antes, pelo que eu faço hoje, eu vejo um pouquinho, entendeu? Não sei como que o Senhor pode escolher assim a mim, né? Mas a misericórdia dele, a gente tem que ser grato. Esse versículo aqui é para nos alegrar, né? Também esse de Efésios 2, que o irmão Pedro falou, Efésios 2:10. Nós somos criados e preparados de antemão para que andássemos nessas boas obras. Então, existe lá em Provérbios o gozo, o desfrute, mas aqui mostra também uma atitude que a gente tem. O Senhor, ele nos criou para que algo fosse produzido também, agora dentro do tempo. Então é maravilhoso, é o que você falou. Não entendi quase nada, mas o Senhor está trazendo muita alegria. Então, só reforçando um pouco mais, Efésios 2:10, ele fala, nós somos feitura dele, nós somos esse recurso humano, essa mão de obra, né, especializada. Ali fala, criados em Cristo Jesus para boas obras. Então, isso não é natural, não é só talento natural. Ele foi, né, nós somos criados em Cristo Jesus para boas obras. Criados como? Justamente criados quando Cristo executou a redenção na cruz, desceu ao Hades, subiu, né, acima de todos em volta, né, e isso é criados e as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nessas boas obras. Então, realmente não tem como o homem se gabar, não tem lugar para a glória do homem, né, não tem lugar para o orgulho, né, realmente é um trabalho que Cristo fez. E o Senhor, né, está usando cada um de nós, viu? Não desliga tanto das habilidades humanas, do nosso ver humano, das coisas espirituais. Não vamos espiritualizar tanto. Estamos ainda vivendo aqui na Terra, né? O Senhor precisa de habilidade de cada um, mas depois que passa, né, a ascensão, né? Deus precisa usar, né? Tanto é que Deus está usando, né? Por exemplo, vocês, o Senhor está usando vocês, né? Isso é muito importante. Agora, veja bem, né? Agora vamos lá. Para encher uma coisa, você só consegue encher, porque se você encher o vaso com sólido, né? Você ainda deixa bastante vazio, né? E encher de Cristo não pode ter vazio. Então, só tem duas maneiras, ou encher com ar, ou encher com água, né? Sim. Então, essas duas maneiras, no estado gasoso, no estado líquido, você consegue encher sem deixar vazio, né? Então, graças a Deus que as duas formas, né, são o Espírito. Amém. O Espírito é o pneuma, né? Quando o Senhor Jesus ressuscitou em João 20, ele entrou no recinto fechado, os discípulos estavam com as portas trancadas, janelas fechadas, e ele apareceu no meio deles e soprou sobre eles, né? E disse, primeiro disse, paz, né, seja convosco, e soprou e disse, recebei o Espírito Santo. Quer dizer, ele se tornou esse sopro santo, esse pneuma santo, esse ar santo, para poder encher-nos, né? Por isso que era necessário se tornar o Espírito. E o Espírito também é a água, né? João 7:37.
a 39, né? Quem crer em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Isso ele disse com respeito ao Espírito que havia de receber os que nele crescem, pois o Espírito até esse momento não fora dado, porque Jesus não tinha sido glorificado. Quer dizer, então assim, eu deixei vários versículos para os irmãos, que essa glorificação significa a ressurreição, né, do homem Jesus, sabe? Então, Jesus, como Filho de Deus, o unigênito de Deus, ele já esteve, né? Ele esteve na glória do Pai, né? Lá em João capítulo 17. Mas Jesus, ele tinha uma oração. Haveria uma possibilidade ele morrer pela cruz, e se por algum motivo Deus não aprovar na totalidade a sua obra aqui na terra, Deus poderia deixar o seu corpo ver a corrupção, né? Então, por isso que ele orou ao Pai, né, glorifica-me, né? Na mesma glória que eu tive junto disso em João 17, né? Então, eu quero ler rapidamente com vocês o Atos 2, eu não tive tempo de ler, Atos 2, já conhecem esse versículo, na verdade. Ele diz assim, versículo 22, varões israelitas, atendem a estas palavras, Jesus, o Nazareno, se ele não fosse aprovado por Deus como um varão homem, como ser humano, Deus poderia não ressuscitá-lo e não glorificar o homem Jesus. Mas, graças a Deus, Salmo 2 e Atos 13 e 33 fala, no dia da ressurreição, ele falou, tu és o meu filho, eu hoje te verei. Né? Então, assim, ele foi aprovado, sim. Né? Por quê? Porque existia uma possibilidade, que é o versículo 24, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Mas existia uma possibilidade, no versículo 27, porque não deixará minha alma na morte, nem permitirá que o teu santo veja corrupção. Né? Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, encher-me-ás de alegria na tua presença. Quer dizer, então haveria possibilidade de deixar sua alma na morte, no Hades, né? E o seu corpo vê a corrupção. Então Jesus fez aquela oração e Deus realmente o ressuscitou, glorificando, sabe? Então, assim, alguns irmãos podem ter dúvida, mas em toda a Bíblia, Cristo não é digno de louvor, de glória, tá? Não. Isso é outro tipo de glória, né? Né? Toda glória seja dada a Cristo, seja dada a Deus, tal, essa glorificar a Cristo, né? Isso ele é devido por tudo que ele fez por nós. Mas essa glorificação é específica. Essa glorificação é para indicar que Deus aprovou o trabalho do homem Jesus. Ele foi fiel, né? Não fez nada por si mesmo, né? Tal, ele foi fiel e Deus o ressuscitou e o glorificou. Aí, esse ponto é tão chave que nós não temos o Espírito, sabe? O Espírito como o homem composto da unção. Né? Se Deus não aprovasse, nós não teríamos o Espírito com todos os elementos da humanidade, viver humano, né? A morte, a ressurreição e a ascensão. Nós não teríamos isso. Mas, graças a Deus, Deus o glorificou, Deus o aprovou e hoje, né, nós podemos ser enchidos por Cristo como? Enchidos do Espírito. Por isso que Efésios 3, né, 18 fala, não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Qual é a maneira de encher de Cristo? Encher-se do Espírito. Por quê? O Espírito hoje é pneuma, né, o ar, e o Espírito hoje é essa água, né, pode encher-nos. Né? Graças ao Senhor, Cristo, Ele é o Espírito. Né? Nossa, Senhor. Ponto que o irmão Pedro falou logo no início é maravilhoso. Nosso recipiente tem um formato específico. Eu não sei qual é exatamente, né? Na questão lógica não vou explicar, mas ele vai ser totalmente preenchido pelo Espírito, né?
Amém. Maravilhoso isso, o Pedro falando, eu pegando essa figura, né, de ver o Senhor nos enchendo completamente. As coisas desse mundo, as coisas terrenas, elas são sólidas, né, nessa aplicação que o irmão Pedro fez, mas nós precisamos ter o fluir do Espírito, né? O Espírito é um fluido que ocupa todos os nossos espaços. É maravilhoso, esse é o que o homem precisa, ser enchido do Espírito. Ser enchido do Espírito, tudo o Senhor vai ter caminho, né? E o Espírito vem através da palavra. Aqui a gente, ouvindo essa palavra, o Senhor está nos enchendo. Está preenchendo os espaços, né? Até a plenitude. E todo espaço, né? Quando você coloca uma água dentro de um recipiente, ali numa garrafa, ela não ocupa a parte de cima primeiro, ela vai enchendo, né? Não tem um espaço que ela preenche e há uma desconexão e ela preenche outro espaço. Ela vai preencher por completo, né? Não consegui explicar, mas vejo o Senhor nos enchendo, né? A cada momento nos enchendo, preenchendo os espaços vazios. Maravilhoso. Amém. Amém. Isso nos traz muita alegria e satisfação, né? Não vai, Paulo, pode seguir, desculpa. Então, enquanto o irmão Pedro falava, né, a inspiração ele fica aquecido, cheio de esperança. Né? E essa obra de glorificação, né, a qual o Filho passou, permite isso hoje. Que espaços vazios sejam preenchidos, né? E esse enchimento, né, pelo Espírito também, né, é algo sobrenatural, mas também é algo muito prático. Nós nos enchemos, né, falando entre nós. Então hoje, né, o que o Espírito tem feito, né, na igreja, né, no presente tempo, é se encher por meio da imersão, da transformação, do homem com Deus, né, de praticar de fato essa palavra. Isso hoje para a gente é algo palpável, não é algo tão, mas é algo tão sobrenatural, tão elevado, mas por outro lado também é algo tão palpável, né? Ser enchido por meio dessa palavra. Isso nos traz esperança e muita alegria. Amém. Até que enquanto o irmão Pedro ia falando, né, a gente parece que está recebendo mais, né? Com essa questão, irmão Pedro, da aceitação ou da aprovação da humanidade do Senhor, né, da obra dele, uma coisa que ecoa é governo, né, autoridade, é algo que nós hoje estamos entendendo. Então, se ele poderia, né, ver a corrupção, existia essa opção, como mostrando para nós, o fato de não ter acontecido isso trouxe esse governo, né? Além de uma possibilidade de nos encher com realidade, mas a gente percebe essa autoridade de Deus, e hoje essa autoridade de Deus está na igreja por meio também da prática que a gente tem de meditar na palavra, de viver através da palavra. Hoje a gente entende isso, né? Cristo entendeu que ele precisava dessa aprovação da autoridade máxima. E hoje a gente sente que essa palavra traz a realidade desse governo. Eu não sei explicar o que quer dizer, mas tem peso, não é uma coisa superficial. Não é só isso, não é só na superfície do lago, é algo muito que traz esse enchimento, né? Esse enchimento, né? Correta, né, Vitinho? Tem um peso, tem alguma coisa, não fica espaço vazio, é maravilhoso. Esse encher, a gente tem que entender, esse encher simultaneamente traz o encabeçamento de Cristo, né? Porque a hora que você enche do que Cristo governa, né? Cristo encabeça, e mais ainda, a realidade do corpo acontece conosco, sabe? Quando com esse encher acontece a edificação. Com esse encher, né, há uma edificação entre nós, os membros, né? Por isso que eu vou só terminar de ler o Efésios 4, 14 a 16, porque o homem ainda tem uma tendência de achar que são os diferentes ensinamentos que vai fazer a obra de Deus. Tanto é que os que não conseguiram acompanhar e acabaram, né, deixando-nos, né, porque ainda acham que
a maneira convencional de buscar doutrina, de buscar ensinamento, uma boa palavra, uma boa eloquência, né, consegue realizar a obra de Deus. Então, aqui o versículo 14 é uma advertência para nós não ir para aquele caminho, né, para que não sejamos mais como meninos, agitados de um lado para outro e levados ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Quando você não tem identificação da palavra profética, você não identifica o canal, você não respeita, né, o falar desse canal como a palavra de Deus, então você está buscando as várias doutrinas, está buscando vários ventos de doutrina, e você certamente vai ser enredado pela artimanha dos homens que induzem ao erro de uma forma ou de outra, sabe? Não tem outra. Porque a palavra, só tem a palavra profética, só ela que realmente produz a realidade, né? Então aqui é um alerta para nós. Por isso, versículo 15, o que nós temos que fazer? Mas seguindo a verdade em amor. O que vai produzir a realidade, né, em amor é seguir essa palavra. Essa palavra é a palavra da verdade. É o Espírito da verdade, trabalhando a palavra da verdade em nós, né, e cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, né? Então, nosso crescimento é um crescimento de um corpo e cresce debaixo de um comando, cresce debaixo de um governo. O que é crescer debaixo de um comando, governo, se não pela palavra? Se não há palavra, não tem governo, se não, né, não tem direção. Então, graças a Deus, que tem todo o corpo bem ajustado e consolidado aqui, fortalecido, compactado, né, pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Olha, então, esse encher, ele produz o encabeçamento, ele produz a edificação, ele produz o tecido de amor, sabe? Então, olha quanta coisa acontece só com encher. Por isso que essa pequena prática que os adolescentes estão mergulhados, né, em imersão na palavra, transmissão, dormir com Deus, acordar com Deus, né, sair para pegar evangelho, reportagem, né, viver a vida da igreja intensamente, convidar outros, sabe? Então, tudo isso está acontecendo o quê? Um grande tecido de amor, né, está acontecendo entre nós, está dando liga. Né? O amor está nos ligando, está nos conectando, está nos unindo, e sem perceber, nós estamos bem edificados, né, uns com os outros. Aí, contra a igreja santificada, as continuidades não prevalecerão contra ela. Então, essa é a única maneira de nós permanecermos firmes até o final, né? Então, graças ao Senhor por essa luz, sabe? Eu gosto muito, por isso que eu fiz questão da gente, né, revisar todos esses pontos, vale muito a pena. Muito a pena. Uau! Muito bom. Tá bom. Nós chegamos ao nosso final, né? Chegamos ao nosso final. Hoje vamos pedir para quem? Paulo Braga, que ora por nós, para encerrar. Bem. Paulo, só deixa algum tipo de comentários para os irmãos que estão na live poderem falar amém aqui participando com a gente. Então, Paulo. Senhor Jesus, nós te agradecemos, Senhor, pela sua obra. Pai, te agradecemos porque o Senhor subiu acima de todas as coisas e nos faz habitar, Senhor, nesses lugares. E hoje, como o Espírito da realidade, da verdade, o Senhor está preenchendo, o Senhor está preenchendo, Senhor, cada vazio, Senhor Jesus, cada espaço que tem sido preenchido. Te agradecemos, Senhor, porque o Senhor tem trazido, Senhor, o seu governo por meio do seu ensino. Mas também, Senhor, nós temos vivido uma esfera maravilhosa de festa e amor. Senhor, nós te agradecemos. Oramos pela vida de cada irmão que nos acompanhou aqui. Pedimos em especial pela vida do nosso irmão Pedro. Continue, Senhor, fortalecendo o Senhor em tudo. Senhor, abençoando, Senhor, a sua família, Senhor, o seu andar. Pai, nós te pedimos, Senhor, continue falando da igreja. Ó Senhor Jesus. Amém. Amém. Muito bom. Amém. Muito bom. Muito bom, queridos. Muito bom. Boa noite a todos. Estar com vocês. É ótimo. Amém. Boa noite. Jesus ao Senhor. Amém.
passado, sem semana. Sim, Amém. sim. Amém. Amém.